Salve, salve, minha galera, tudo bem? Vamos então para uma aula super importante, que é justamente a parte do vértice da parábola. Aquelas questões que envolvem máximos e mínimos e que são super confundidas por grande parte dos e das estudantes, tá? Porque muitas vezes a pessoa fala, Rodrigo, eu acho que é x do vértice, mas é y do vértice. Rodrigo, eu acho que é y do vértice, mas é x do vértice. Calma que eu cheguei aqui para poder ajudar, beleza? Bom, primeiro de tudo, seja numa função com A positivo ou numa função do segundo grau com A negativo, nós temos parábolas como gráficos. Percebam que lá na função do primeiro grau, você tinha que a função era crescente ou decrescente. Quando você tem uma parábola, quando você tem uma função do segundo grau, você tem sempre funções oscilantes, ou seja, ora cresce, ora decresce. Perceba, por exemplo, a questão, o gráfico da primeira parábola que está aqui, ó, A maior que zero. Essa função começa decrescendo, 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 chega num ponto mínimo e depois ela passa a crescer. Percebe? Enquanto que embaixo, ó, a função do segundo grau com A menor do que zero. Ela começa crescendo, 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 chega no máximo e depois ela passa a decrescer. Ou seja, esse ponto no qual a função muda o seu comportamento, nós chamamos de vértice da parábola. Ó, gente, vértice da parábola. E o vértice, como é um ponto do plano cartesiano, ele precisa de uma abscissa e de uma ordenada. Afinal de contas, todos os pontos do plano cartesiano são dados por um par de coordenadas cartesianas. Bom, então, o vértice ele vai ter um x e vai ter um y. Olha lá, por favor, para o primeiro lá de cima. X do vértice e y do vértice. Olha lá para baixo. X do vértice e y do vértice. Ou seja, a abscissa do ponto vértice, a gente chama de x do vértice. A ordenada, o y do ponto vértice, a gente chama de y do vértice. Beleza. Nesse primeiro slide, eu vou te lembrar quais são as formas que você tem para calcular o x do vértice e quais são as formas que você tem para calcular o y do vértice. Depois eu passo esse slide, a gente vai ver questões contextualizadas, vou fazer um comentário, uma observação, vou te dar uma dica, e aí depois a gente faz duas questõezinhas sobre isso. Então presta atenção. Primeiro, eu queria que você olhasse, tanto no primeiro quanto no segundo caso ali, que se eu passar uma reta vertical pelo x do vértice, ó, que eu vou chamar aí de E, eu vou dividir a parábola exatamente ao meio. Beleza? Ou seja, quando eu passo uma reta vertical passando pelo x do vértice, eu vou ter a parábola sendo dividida exatamente ao meio. A gente chama isso de eixo de simetria da parábola. E esta reta vertical, o eixo de simetria, ele tem a equação x igual a x do vértice. Em outras palavras, numa questão, ao invés do cara te falar, ó, o x do vértice vale 5, ele poderia dizer, o eixo de simetria da parábola tem a equação x igual a 5. Então, dizer que x igual a 5 é o eixo de simetria da parábola é uma forma implícita de te dizer que o x do vértice vale 5. Então, fiquem atentos e atentas. Se a questão falar sobre eixo de simetria, ele está falando sobre a reta que passa pelo x do vértice, beleza? Só que aí o que eu queria te chamar a atenção? Eu vou te mostrar duas formas para você calcular o x do vértice e vou te mostrar duas formas para você calcular o y do vértice, apesar de já saber qual é a forma que a galera geralmente prefere. Mas vamos lá. Eu queria que você olhasse para o x do vértice em relação às raízes x' e x2' em ambos os casos. Percebam, se o x do vértice ele é o eixo de simetria, ele está exatamente no meio das duas raízes. Se ele está exatamente no meio das duas raízes, eu posso calcular o x do vértice como sendo a média aritmética das duas raízes. Ou seja, uma forma sem você precisar decorar fórmulas. Uma forma para você calcular o x do vértice é pela média aritmética das raízes.
Qual é o ponto negativo de você calcular o x do vértice pela média aritmética das raízes? Você vai ter que, primeiro, antes de calcular o x do vértice, você vai ter que calcular as raízes dessa função. Qual é o ponto positivo de calcular o x do vértice pela média aritmética das raízes? Você não precisa decorar a fórmula. Bom, aí quem vai saber o que é melhor para você é você. Beleza? E já que o vértice ele é dado por um par de coordenadas, que é x do vértice e y do vértice, olhe só como é que eu posso calcular o y do vértice. Olha para cá. Y do vértice é f de x do vértice. Apesar de que muita gente não utiliza essa forma de se calcular, porque perceba, isso também não é uma fórmula, você não tem que decorar. Só que tem uma galera que tem dificuldade de entender o que eu estou querendo dizer aqui. Pense comigo. O que acontece quando você substitui o x de uma função por um valor numérico? Por exemplo, tem lá uma função f de x igual a blá, blá, blá. Quando você calcula f de 2, por exemplo, quando você substitui o x da função por 2, o que você está calculando quando você faz f de 2? Você está calculando o y, que é o par ordenado daquele x igual a 2. Ou seja, quando você substitui o x de uma função por uma constante, o que você está calculando é o y correspondente àquele x. E o y que corresponde àquele x é o par ordenado daquele x. Então, o que eu estou lhe dizendo quando eu falo que y do vértice é f de x do vértice? Você tem uma função, calculou o x do vértice. Se você pegar esse valor do x do vértice e substituir no x da função, você vai calcular o valor do y que corresponde ao x do vértice. Quem é o y que corresponde ao x do vértice? Y do vértice. Então, essa forma de calcular as coordenadas do vértice que eu coloquei aí, provavelmente são as formas que a galera menos usa e menos lembra. Só que são formas de se calcular x do vértice e y do vértice que não precisam de decorar fórmulas. Como é que você calcula x do vértice? Média aritmética das raízes. Como é que você calcula y do vértice? Você substitui o x do vértice no x da função. O y que você vai calcular é o y do vértice. Só que o que eu percebo é que a galera mais gosta é o que está aí. Ó. X do vértice você calcula como menos b sobre 2a e y do vértice você calcula por menos delta sobre 4a. Aí é decorar fórmula. Só que apesar de ser decorar fórmula, o que eu percebo é que a maioria da galera prefere decorar as fórmulas, ou seja, a maioria da galera prefere calcular x do vértice por menos b sobre 2a e y do vértice por menos delta sobre 4a. Bom, aí, meu amigo e minha amiga, quem tem que decidir se a melhor forma para você calcular o x do vértice e o y do vértice é a primeira ou é a segunda que eu te mostrei aqui, quem define isso é você. Agora, se você me perguntar o que é o ideal, eu acho que o ideal é você saber todas essas formas, porque existem situações que são mais práticas você fazer pelo primeiro método e tem situações que são mais práticas você fazer pelas fórmulas, pelo segundo método. Aí vai depender. Né? Agora, para isso, você tem que ter disposição em saber as duas formas para se calcular x do vértice e as duas formas para se calcular o y do vértice. Então, em resumo, como é que você calcula x do vértice? Ou pela média das raízes, ou pela fórmula menos b sobre 2a. Como é que você calcula o y do vértice? Ou você substitui o x do vértice no x da função, ou você usa a fórmula menos delta sobre 4a. Galera, e aí é braço. Só que se você pensar em Enem, você provavelmente não vai encontrar uma questão que fala assim, calcule o vértice. Não vai ser assim. Ele vai te dar uma situação contextualizada, envolvendo máximo ou mínimo. Aí é que eu quero que você se ligue no detalhe. Aí é que vem a observação. Se liga. Para mim, o X da questão está aqui. A confusão ela vai ser minimizada se você souber isso que eu vou falar agora. Se liga. Nas questões contextualizadas,
que trazem as palavras máximo ou mínimo no comando, pense em vértice. Se será x do vértice ou y do vértice, apenas a interpretação correta da questão definirá. Ou seja, sempre que tem uma questão contextualizada, que o cara fala máximo ou mínimo, tem muita gente que vai direto para calcular o y do vértice. Só que em algumas situações, o cara não vai te pedir o y do vértice, ele vai estar te pedindo o x do vértice. E as pessoas têm muita dificuldade em perceber isso. Então, a minha sugestão é, se você estiver resolvendo uma questão contextualizada de função do segundo grau, e o texto falar sobre máximo ou mínimo, pense em vértice. Se vai ser o x do vértice ou o y do vértice, você vai ter que interpretar. Aí eu vou colocar um exemplo aqui para a gente analisar, e logo na sequência vão ter duas questões, que aí vai ser aquela história, pausa, tenta fazer e tal. Repara só, lê aqui comigo. Uma bola chutada descreve uma trajetória dada por h de t igual a 6t menos t ao quadrado, sendo h a altura em metros e t o tempo em segundos. Calcule, já para aqui. Olhe para a função h de t igual a 6t menos t ao quadrado. Perceba que ao invés de trazer y e x, a questão trouxe h e t. H, que é a altura, está no lugar do y. T, que é o tempo, está no lugar do x. Então, h é y, t é x. Ele quer na letra A que você calcule o instante no qual a bola atinge a altura máxima. E na letra B, ele quer que você calcule a altura máxima atingida pela bola. Você sabe por que a galera meio que dá uma bugada nesse tipo de situação? Porque percebam que em ambos os comandos aparece a expressão altura máxima. Como h é a altura, está no lugar do y, quando o cara fala a altura máxima está ali na questão, você já vai direto para calcular o y no vértice. O que eu quero que vocês se liguem é que, apesar de em ambos os itens aparecer a expressão altura máxima, apenas na letra B é que ele quer que você calcule a altura máxima. Porque na letra A, ele quer o instante no qual a bola atinge a altura máxima. Ele não quer, na letra A, que você calcule a altura máxima. Ele quer o instante no qual a bola atinge a altura máxima. Galera, e instante é o tempo. E o tempo, se você olhar para a função, está no lugar do x, turma. É por isso que na letra A, ele não quer que você calcule o y do vértice. Ele quer que você calcule o x do vértice. Porque ele quer o tempo, ele quer o instante. E na contextualização da questão, o tempo, o instante, está no lugar do x. É por isso que você vai calcular o x do vértice. Eu acho, nesse caso, mais prático você calcular o x do vértice pela fórmula menos b sobre 2a, porque você precisaria primeiro igualar a zero para achar as raízes, para depois calcular a média das raízes. Então, ó, x do vértice menos b sobre 2a. Bom, ali no caso, b é 6, a é menos 1. Se você fizer menos b sobre 2a, você vai achar 3 segundos, ou seja, o instante no qual a bola atinge a altura máxima é o instante t igual a 3 segundos. Beleza? E percebam que é a altura máxima, porque o A é menos 1, ó, menos t ao quadrado. Quando A é menos 1, a concavidade é voltada para baixo, por isso que vai ter o máximo. Porque se A fosse positivo, você teria um mínimo, sacou? Esse negócio de ser máximo ou ser mínimo é só uma questão de como a concavidade da parábola está. No item B, ele quer a altura máxima atingida pela bola. Agora sim, o cara quer que você calcule a altura máxima. Como a altura é h e esse h é um y, aí sim, turma, você vai ter que calcular o y do vértice. Y do vértice, que eu vou calcular pela fórmula menos delta sobre 4a, beleza? Aí menos delta b ao quadrado, menos 4a, enfim. Você vai achar esses 9 metros, beleza? Se quisesse fazer y do vértice de outra forma, você sabe o que você poderia fazer? Pega o x do vértice, que é 3, e substitui no lugar, ó, de t, ó. Você pega o x do vértice, que é até aquele negócio que eu disse, ó, y do vértice é f de x do vértice. Se você substituir o t da função por 3, você vai achar o mesmo 9 metros. Se você quiser, depois você pausa e tenta fazer o y do vértice da outra forma. Beleza? Então, repare.
De novo, lendo a observação. Nas questões contextualizadas que trazem as palavras máximo ou mínimo no comando, pense em vértice. Se vai ser x do vértice ou y do vértice, apenas a interpretação correta da questão definirá. Você vai ter que interpretar, galera. Quer sugestão? Apareceu máximo ou mínimo no texto, fica assim, ó, vértice, 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 vértice. Se vai ser x do vértice ou y do vértice, interprete. É aqui que as cobras dormem. Fazer o seguinte, ó, vou colocar uma questão do Enem. Aliás, não, vou começar com a questão da UESB. A do Enem é a próxima. Pausa o vídeo e tenta resolver aí. Lá vou eu. Ó. Uma indústria fabrica um único tipo de produto e o seu lucro mensal é calculado em reais pela expressão L de x igual a menos x ao quadrado mais 5.400x menos 19.000, na qual x é o número de unidades vendidas mensalmente. Já para aí. L é o lucro, x é o número de unidades vendidas. L é o lucro, x é o número de unidades vendidas. L está no lugar de y, x está no lugar de x. Para que seja possível obter-se um lucro mensal máximo, vértice, 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 o número de unidades vendidas no mês deve ser. Minha galera, aí é que vem a observação. Apareceu a expressão máximo no comando. Você tem que pensar em vértice. Se vai ser x do vértice ou y do vértice, você vai ter que ler. A pergunta é, ele quer que você calcule o lucro máximo? Não. Ele quer, o número de unidades vendidas para que o lucro seja máximo. E o número de unidades vendidas, galera, está escrito no texto, que é o X. O X é o número de unidades vendidas. Por esse motivo que nós vamos calcular o X do vértice, que, de novo, eu vou calcular pela fórmula menos B sobre 2A, porque se eu quisesse calcular pela média das raízes, eu precisaria primeiro calcular as raízes dessa função. X do vértice menos B sobre 2A, se eu aplicar menos B sobre 2A, eu acho 2.700, que é a alternativa C. Rodrigo, qual deveria ser o comando da questão para que eu calculasse o Y do vértice? Ele falasse, o lucro mensal máximo foi de... Porque se ele te perguntasse o lucro mensal máximo, aí sim ele estaria te perguntando o Y do vértice. É isso que você tem que tomar cuidado. Beleza? Qualquer coisa você volta e resolve de novo, assiste de novo a explicação. Aí tem uma questão do Enem envolvendo a mesma ideia. Pausa o vídeo e tenta resolver. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão L de x igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 20, onde x representa a quantidade de bonés contidos, no pacote. Para aí. L é o lucro. X é a quantidade de bonés contidos no pacote. L, que é o Y, é o lucro. X, que é o X, é o número de bonés no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo, vértice, 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 vértice. Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a... De novo, eu lhe pergunto, apesar de aparecer a palavra máximo no texto, a questão quer o lucro máximo ou a questão quer a quantidade de bonés para o lucro ser máximo? Ele quer a quantidade de bonés para o lucro ser máximo. E a questão disse que X representa a quantidade de bonés. Mais uma vez, galera, ele não quer o Y do vértice, ele quer o X do vértice, que se for menos B sobre 2A, você substituindo, você vai achar 6, que é a letra B. Qual deveria ser o comando da questão para que calculemos o Y do vértice? O lucro máximo foi de... Beleza, galera. Então, é isso que você tem que tomar cuidado quando você tem essas questões que envolvem máximos e mínimos.
Lembrando que nesta e na questão anterior, o cara falou máximo porque o A é negativo. Pode olhar ali, o A é negativo. Então você vai ter concavidade voltada para baixo. Então você vai ter máximo. Se fosse A positivo, a concavidade estaria voltada para baixo ou para cima. Seria um ponto mínimo. Beleza? Então, gente, máximo e mínimo, pensa em vértice. Se vai ser x do vértice ou y do vértice, você vai ter que interpretar. Beleza? Então, a gente finaliza aqui essa aula sobre vértice, máximos e mínimos. E aí falta uma aulinha para terminar o curso de função do segundo grau. Valeu? Vejo vocês, então, já já. Abraço, axé.